Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será como escarnecer do próximo. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de enfeitá-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Será racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns doutores da lei, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Será meritório privar-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que aparentemente se privam de alguma coisa. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, perguntai sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso
os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que nos ameacem? Contra os perigos e os sofrimentos é que um instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento, do que infligindo-vos rigores que já não são deste século.